Olá, pessoal. Sou a Alana, docente orientada do professor Rogério Antocheves. Nessa aula de hoje estarei passando para vocês um pouco sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, publicada em abril desse ano, abril de 2021. Ela é uma lei bastante extensa, com 194 artigos, e também muito recente, então ela tem gerado diversas discussões, debates e muita adaptação por parte dos interessados. Bom, aqui estão apresentados alguns tópicos que serão abordados ao longo da aula. Como eu disse, é uma lei bastante extensa, então eu tentei dar uma filtrada no que mudou, alguns pontos que mudaram com relação às outras leis, e também alguns pontos muito relevantes para a engenharia. Então, aqui tem alguns pontos que serão fundamentais para a compreensão da lei, para a compreensão do processo de licitação. Bom, a lei número 14.133, ela é a nova lei de licitações e de contratos administrativos, ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, data que também foi publicada e sancionada. Então, ela vem com a finalidade de substituir as seguintes leis: a Lei 8.666 de 1993, que é a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.462, Lei do Regime Diferenciado de Contratações, ou RDC. Então, essa lei ela tem o objetivo de unificar esses conceitos, essas outras leis, em um único diploma legal. A revogação dessas normas que eu citei, que serão substituídas, ela ocorrerá no prazo de 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, tanto as normas antigas citadas aqui, quanto essa nova lei, elas continuarão produzindo efeitos jurídicos. O texto aprovado ele estabelece as normas gerais sobre licitação e contratos administrativos, que serão aplicadas a toda a administração pública, direta, autárquica, fundacional de todos os entes de federação, que seriam a União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo os fundos especiais e entidades controladoras. A nova lei ela não descartou por completo os modelos anteriores, dessas leis que serão substituídas, e ela traz alguns conceitos ainda dessas leis e também uma atualização. Então, é uma lei unificada, avançada e mais moderna, que a finalidade dela é uma maior transparência, eficácia e agilidade para os processos licitatórios e também para a execução dos contratos administrativos. Até porque a Lei 8.666 ela já estava bem defasada, era de 1993. Então, ao longo desse tempo, desses anos, ela sofreu muitas alterações e acabou dividindo espaço com outras leis, com a tentativa de aproximar o processo licitatório de compras públicas à realidade do mercado e do Estado. Então, na verdade, essa lei estava bastante retalhada e desatualizada também em alguns pontos. Então, antes da gente começar a falar da lei diretamente, dos artigos, é interessante que a gente tenha claro, com conceitos básicos, o que é uma licitação e também para que serve a licitação. Então, a licitação ela nada mais é que um conjunto de procedimentos administrativos, porque parte da administração pública. Então, para compras ou serviços contratados pelo governo federal, estadual ou municipal. Então, de forma mais simples, a gente pode dizer que o governo ele deve comprar e contratar serviços seguindo algumas regras que estarão nessa lei. Então, a licitação é um processo formal onde há competição entre os interessados em participar. A administração pública, tanto indireta como indireta, não possui autonomia para celebrar contratos, como adquirir, vender, ceder, locar ou contratar obras ou serviços, pois ela não trabalha com recursos próprios ou disponíveis, mas com recursos públicos. Então, dessa forma, a administração ela deverá prestar contas e observar uma série de princípios e procedimentos que são previstos em lei, que estão nessa lei 14.133. O processo licitatório ele está previsto na Constituição Federal
E no Brasil, são mais de 64 mil unidades que licitam. São valores que incluem tanto o governo federal, todos os governos estaduais, prefeituras, considerando as secretarias, unidades, fundações, câmaras, autarquias. Então, são mais de 64 mil potenciais clientes para as empresas venderem seus produtos e serviços. Então, é um negócio bastante interessante que vale a pena as empresas investigarem, procurarem conhecer o processo de licitação e se vale a pena para a empresa. Como se inicia uma licitação? Isso vai ser visto ao longo da aula, até porque é abordado também as fases na própria lei, mas basicamente, para a gente ter uma noção melhor, a administração pública ela vai ter uma necessidade, seja de produtos ou serviços, e por isso ela inicia o planejamento do que, como contratar ou comprar tal produto. Então, essa seria a fase interna, a necessidade e exigência da administração pública. A fase externa ela inicia com a publicação dessa licitação, do edital, que chega ao conhecimento público. A fase final ela pode ser descrita com a parte de contrato. Nessa fase, cabe a contratada executar e a administração fiscalizar essa execução. No artigo 17 da nova lei, ele apresenta as fases básicas de uma licitação de procedimento comum e vão ser vistos mais detalhadamente à frente, né? Mas essa ordem ela é classificada como um rito procedimental comum e ela se aplica ao pregão e à concorrência. Outras modalidades que a gente vai ver mais à frente nem sempre vai seguir essa ordem, mas o pregão e a concorrência normalmente segue. Então, as empresas que se interessam em participar de uma licitação, elas precisam estar atentas ao edital, porque é no edital que estão todas as regras aplicadas, qual será o local de realização da licitação, se a licitação será de forma eletrônica ou presencial, né? Também no edital que será informado os detalhes sobre os documentos que a empresa precisa apresentar. Então, é com base no edital que acontece a licitação. Então, saber ler e interpretar o edital é muito importante para aqueles que querem participar de uma licitação. Outro questionamento que fica, quem será que não poderá disputar uma licitação? Então, isso a lei ela também aborda no artigo 14. Lá fala que não poderão disputar licitação, participar da execução de contrato de forma direta ou indiretamente o autor de um anteprojeto, projeto básico ou do projeto executivo, sendo pessoa física ou jurídica, quando a licitação for referente a obra, serviço ou fornecimento de bens. Empresas também responsáveis pela elaboração do projeto básico do projeto executivo, ou empresa onde o autor do projeto ele tem algum cargo. Então, esse vínculo também restringe a participação de uma licitação. Quem também mantém vínculo com o dirigente do órgão, entidade contratante ou com agente público, que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização da gestão de contrato, ou que tenha parente, ou seja, cônjuge, esse tipo de vínculo também é proibido que a disputa em uma licitação. Empresas controladoras ou coligadas, também pessoa física ou jurídica que nos últimos 5 anos, a divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente por exploração de trabalho infantil ou submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão, ou até por trabalho ou contratação de adolescentes. E também o item de pessoa física ou jurídica que se encontre no tempo em que a licitação foi divulgada, possibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Esse item é importante comentar, até ele é abordado na nova lei, pois também tem relação com as empresas que são declaradas inidôneas, as quais não podem participar de licitações e nem contratos com órgãos públicos. Então, no artigo 91 da lei, ela fala sobre a regularidade fiscal do contratado. Antes de formalizar
ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado. E isso pode ser feito consultando o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e também o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. E assim emite-se as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas para juntar ao processo. Então, esse artigo deixa claro que antes de formalizar um contrato com uma empresa, a administração ela vai verificar a regularidade fiscal do contratado. A sanção de declaração de inidoneidade é uma penalidade máxima aplicada pela administração e ela restringe o direito da empresa de participar de licitações e contratar administração pública direta ou indireta. E o poder público ele pode aplicar sanções na empresa. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEIS, é mantido pela Controladoria Geral da União e apresenta relação de empresas ou pessoas físicas que sofreram sanções e estão restritas de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública. E isso pode ser acessado pelo site do Tribunal de Contas da União, que a gente vai ver no próximo slide. O acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas é de fácil acesso através do site Portal Transparência. Os processos das empresas que ainda estão em julgamento, que estão aguardando o resultado, não aparecem na lista quando pesquisam o nome da empresa ou da pessoa física. A certidão de idoneidade poderá ser solicitada por qualquer pessoa física ou jurídica que possua o CPF, CNPJ válido à Receita Federal do Brasil. Ela será emitida para a pessoa que no momento da solicitação não tenha sido declarada inidônea pelo Tribunal de Contas ou quando a vigência da sanção já tenha sido encerrada. Então, é muito importante que as empresas executem corretamente os contratos administrativos e se atentem às cláusulas do que foi estabelecido com a administração, para que não corram o risco de perder esse direito de participar das licitações por vários anos. Então, conhecer esses cadastros e que podem ser acessados de forma fácil confere segurança para a empresa que quer participar da licitação e também permite que a empresa que está participando conheça seus concorrentes. No artigo 6 da nova lei, são apresentados diversos conceitos que auxiliam na compreensão dos assuntos abordados ao longo da lei. E essas definições elas ficarão mais claras conforme vai se entendendo sobre o assunto. No entanto, eu coloquei apenas algumas definições para que a gente possa entender um pouco melhor o que vai ser passado no slide. No entanto, na lei tem muitos itens e qualquer dúvida vale a pena dar uma consultada no artigo 6. Bom, algumas dos conceitos escolhidos para melhor entendimento tem relação com a administração pública, ela é definida como administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Então, engloba todos esses setores, quando se fala em administração pública na nova lei. Licitante é a pessoa física ou jurídica que participa ou manifesta na intenção de participar do processo licitatório, sendo equiparável para os fins dessa lei o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta. O contratante é definido como uma pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. E o contratado seria uma pessoa física ou empresa ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração. Outras definições têm relação com compra, serviço e obra, a diferença desses três itens. A compra seria a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada. É considerada imediata, aquela com prazo de entrega de até 30 dias de ordem de fornecimento. O serviço seria atividade ou um conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, tanto intelectual ou material, que será de interesse da administração. E também obra, que seria definida como toda atividade estabelecida como privativa das profissões de arquitetura ou engenharia e que implica na intervenção do meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações. Então, forma e inova um espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Outros conceitos importantes que são bastante mencionados ao longo da lei é com relação à classificação de serviço comum de engenharia e serviço especial de engenharia. Essa definição de serviço de engenharia é praticamente a mesma, mostrada no slide anterior, que está no artigo 6. No entanto, essa subdivisão de serviço comum e especial pode ser definida como o serviço comum, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações que podem ser objetivamente padronizáveis, objetivamente detalhadas, tanto em termos de desempenho, qualidade, manutenção, adequação, adaptação de bens móveis e imóveis, e com preservação das características originais dos bens. Já o serviço especial de engenharia está relacionado aos serviços bastante complexos, considerados complexos, que eles não podem ser descritos objetivamente e até necessita de justificativa prévia do contratante. Por exemplo, a contratação de um arquiteto para o desenvolvimento de um projeto inovador que terá características especiais. Isso não tem como ser definido objetivamente. E é interessante também que é mencionado bastante na nova lei, seriam as obras e serviços e fornecimentos de grande vulto. Sempre quando fala de obras de grande vulto, estão relacionadas a obras e serviços cujo valor estimado supera a 200 milhões de reais. Bom, aqui a gente tem um esquema bastante didático com relação à abrangência da nova lei, onde ela se aplica, onde não se aplica. Então, no artigo 1 vai estar melhor explicado, mas a gente esquematizou da seguinte forma. Serão aplicadas as normas gerais de licitação e contratação em administração públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também abrangerá os órgãos dos poderes legislativo, como a Câmara dos Deputados, Senado Federal, e também do Judiciário, como o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de algum estado, ou também o Supremo Tribunal Federal, quando abordado com relação à União. Então, aqui a gente vê que, com relação ao Judiciário, são apenas órgãos da União, dos estados e do Distrito Federal. Os municípios não estão inclusos. E são órgãos que possuem função administrativa. Também se aplica aos fundos especiais. Os fundos especiais eles podem ser definidos como uma dotação de recursos. O dinheiro é direcionado a uma finalidade específicas. São unidades gestoras independentes que são destacados do orçamento. Alguns fundos que a gente conhece bastante seria o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Também tem o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. Então, a nova lei também se aplica aos fundos especiais. A nova lei não se aplica às empresas públicas e às sociedades mistas e suas subsidiárias. É interessante que, para essas duas situações, elas são regidas por outra lei, que seria 13.303, de 2016. Essa lei também tem alguns casos especiais, como com relação às contratações realizadas no âmbito das repartições públicas, sediadas no exterior, como os consulados. Então, eles seguirão as peculiaridades locais, do país e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica que poderá ser editada pelo Ministro do Estado. Outro caso especial seria recursos com agências internacionais, eles precisam ter regras próprias. E também as contratações relativas às reservas internacionais do país, que serão disciplinadas
em ato normativo próprio pelo Banco Central do Brasil. Então, por exemplo, se o Banco Central do Brasil necessitar fazer operações cambiais, como compra e venda de dólar, essas operações não serão regidas pela lei de licitação, mas sim por ato normativo do próprio Banco Central. E isso vai seguir a própria Constituição expressas com relação ao banco. Logo no artigo 5, a lei ela traz alguns princípios, os quais teve algumas mudanças com relação à lei anterior. Então, os princípios eles são a base que sustenta normas e leis, e eles servem de fundamento para que se possa interpretar a legislação. Então, os princípios da licitação eles são um conjunto de ideais que devem ser elaborados, obedecidos e aplicados em todos os procedimentos licitatórios. Então, nesse artigo 5, tem um total de 22 princípios. Em negrito estão os princípios que foram acrescentados, né, que não haviam na lei anterior, mesmo estando em vigência. Eu vou citar a lei de licitação anterior como uma lei antiga. No entanto, ela ainda vai estar ativa por 2 anos, né? Só uma breve observação. Mas enfim, os que estão em negrito foram acrescentados nessa nova lei. E de forma breve, vou estar falando de alguns desses princípios, alguns conceitos bem rápidos, para que a gente entenda desses ideais, o que está baseado essa nova lei, desses princípios que os processos licitatórios devem cumprir. Um deles, por exemplo, que a gente vê aí seria a impessoalidade. Então, é um princípio que tem que garantir a imparcialidade para qualquer ação administrativa de autoridade ou servidor público. Essa definição de impessoalidade, ela pode ser descrita na exclusão do interesse pessoal, não importa o objetivo. Então, é esperado que o agente ele sempre age em favor do bem comum do coletivo, anulando qualquer defesa de interesse pessoal ou de terceiro. A legalidade seria a regra básica quanto ao direito público. Então, a administração e o poder dos órgãos do Estado eles devem agir de acordo com o que a lei permite, legalizados. A igualdade também é um princípio muito importante, que seria o princípio que prevê os direitos entre os licitantes e agentes públicos. Fica vedado a elaboração de cláusulas no edital que favoreça empresas em detrimento de outras. Na lei anterior, na 8.666, aparecia o princípio da isonomia, que também tem a mesma ideia, que seria o objetivo de igualar a todos perante a lei. A igualdade é um dos pilares mais significativos para assegurar a competição nos procedimentos licitatórios, a justa competição, né, como é dito. Outro princípio importante seria a moralidade. A conduta dos licitantes deve ser lícita, ética, compatível com a moral e regras de uma boa administração. E aí que esse conceito de moralidade está bastante vinculado ao repúdio de desvio de poder, práticas irregulares, corrupção, enfim. A gente sabe bem desse termo. Com relação à probidade administrativa, esse princípio é indispensável para que haja legitimidade das condutas públicas, né? O artigo 37 ele fala sobre isso, prevê que atos de improbidade administrativa, suspensão dos direitos públicos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário. Com relação à publicidade, seria a divulgação dos atos da administração pública e também da transparência desses atos, onde esses atos devem ser de fácil acesso, essas informações devem ser de fácil acesso, para que quem queira ver, quem queira interesse, tenha contato com essas informações, que sejam de forma transparente. Outro princípio seria com relação também à competitividade. O procedimento de licitação ele sempre deve buscar o melhor serviço pelo menor preço. Então, esse é o conceito básico, a meta básica. É uma proposta que seja vantajosa e que tenha um preço menor.
No artigo 11 da lei são apresentados alguns objetivos do processo licitatório e são eles, o primeiro, assegurar a seleção da proposta para que seja escolhida uma proposta mais vantajosa, que tenha um resultado adequado e com um bom preço. Também assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, que foi o que a gente falou sobre os princípios, que seria da igualdade, e bem como a justa competição, através da igualdade que vai ser possível ter a justa competição. Outro objetivo seria evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Esses são os 4 objetivos abordados. É interessante saber a diferença de superpreço e superfaturamento. Isso a nova lei também traz os conceitos, esses termos, que estão no artigo 6. O sobrepreço ele é referente ao preço orçado, o preço orçado para licitação ou contratado em valor expressamente superior aos preços referências no mercado, tanto para apenas um item ou de valor global do objeto. Então, se a licitação ou a contratação for por tarefa, ou empreitada por preço global ou empreitada integral, caso o valor seja superior ao referente no mercado, isso é considerado um sobrepreço. Já o superfaturamento é um dano, pode ser definido como dano provocado ao patrimônio público, e é caracterizado, entre outras situações, como medições inadequadas, deficiência na execução, alteração do orçamento, com desequilíbrio para favor do contratado, e isso a gente tem também bastante conhecimento de obras que já aconteceram isso. Bom, no artigo 17 também é abordado as fases da licitação. Isso aqui a gente já falou em alguns slides anteriores. Passamos rapidamente sobre a ordem, sobre as fases de uma licitação. No entanto, aqui a gente vai ver com mais detalhadamente. Aqui foi organizado, né, de forma que a gente possa ver que tem 7 fases básicas. A primeira fase seria a preparatória, que ela começa a ser abordada na nova lei no artigo 18. Essa fase do processo licitatório ela é considerada uma fase de planejamento. Então, é feita a descrição da necessidade da contratação, o porquê que se está fazendo a licitação. E essa necessidade, essas exigências são feitas por meio de um estudo técnico preliminar, onde considera diversos pontos, como a modalidade da licitação, o critério de julgamento que será adotado, o modo de disputa, a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros. E assim, para que consiga chegar numa proposta, numa contratação mais vantajosa para a administração pública. A fase 2 seria a divulgação do edital de licitação após identificar a necessidade, as exigências de ter feito o estudo técnico preliminar. Então, se divulga o edital de licitação. E essa parte na nova lei, ela começa a ser melhor detalhada a partir do artigo 53. Então, ao final da fase preparatória, da primeira fase, o processo licitatório ele seguirá para o órgão de assessoramento da administração, onde será realizado o controle prévio da legalidade mediante uma análise jurídica da contratação. Então, encerrada essa instrução de aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação. Então, a publicação desse edital será realizada mediante divulgação e manutenção de inteiro teor de ato convocatório e também será feito de forma eletrônica, como utilizando o Portal Nacional de Contratações Públicas, que também é uma novidade dessa lei, que vai ser visto mais à frente. Em seguida, tem a fase 3, que seria a apresentação de propostas e lances, quando for necessário, que é identificado, melhor detalhado a partir do artigo 55. Nessa etapa, é mostrados os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital.
tanto para aquisição de bens quanto para serviços e obras. Então, são apresentados prazos relacionados e depende também dos critérios de julgamento. Lá na lei tem tudo muito bem detalhado, pessoal. Então, qualquer dúvida ou caso queira entender melhor essas fases, lá está bem detalhado, até por isso eu coloquei os artigos que estão falando sobre isso, para que vocês tenham um melhor acesso, um acesso mais fácil nessa lei, nesse assunto. Logo depois, a quarta fase seria a fase de julgamento, que é a partir do artigo 59. Neste item são apresentados alguns pontos, os quais poderão desclassificar as propostas. Propostas com vícios insanáveis, que não obedecem especificações técnicas que estão expostas no edital, ou que apresentam preços inexequíveis, ou que permaneceram acima do orçamento estimado para a contratação, enfim, itens que poderão desclassificar uma proposta. No caso das obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. A próxima fase seria a fase de habilitação, que é a partir do artigo 62. A habilitação é a fase da licitação que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Então, essa fase acaba se dividindo em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e, por último, econômico-financeira. Então, após a entrega dos documentos para habilitação, a empresa entrega esses documentos. Então, após essa entrega, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo nos seguintes casos: onde tem aqui complementação de informações acerca dos documentos apresentados, ou atualização de algum documento cuja validade foi expirada. Então, nesses casos, pode ser substituído ou apresentado novos documentos. Logo após vem a fase recursal, onde a empresa pode entrar, as empresas participantes podem entrar com recurso. E, por último, o encerramento da licitação, que está a partir do artigo 71. Essa é a fase onde estão encerradas as fases de julgamento e habilitação, e o processo licitatório ele será encaminhado nessa fase à autoridade superior. E essa autoridade ela pode determinar o retorno dos autos para saneamento de alguma irregularidade. Ela pode também revogar a licitação por motivo de conveniência ou oportunidade, proceder à anulação da licitação ou homologar a licitação. A ordem das fases apresentada nesse slide, ela segue o rito procedimental comum, que é abordado dessa forma na nova lei. Esse rito procedimental comum ele é aplicado em regra ao pregão e à concorrência, que são modalidades de licitação que a gente vai ver mais à frente. Outros tipos de modalidades, eles podem ter a ordem, podem ter particularidades quanto às suas fases que podem ser diferentes dessa ordem. Um deles, uma modalidade que não segue essa ordem seria o diálogo competitivo, ele pode seguir outro tipo de ordem. Outro item bastante importante nessa nova lei é a priorização da realização das licitações por meio eletrônico. Ou seja, independente da modalidade de licitação, a licitação eletrônica vai ser a regra, enquanto a licitação presencial ela vai se tornar uma exceção que depende muito da justificativa. Então, pode ter casos que aconteça a licitação presencial desde que haja uma justificativa, um ato motivado, e essa licitação presencial ela deve ser registrada em ata e gravadas em áudio e vídeo, mas preferencialmente o ideal é que as licitações sejam por meio eletrônico. Outro item bastante interessante para se observar nessa nova lei, que é diferente da lei anterior, é com relação a essas fases que a gente acabou de ver.
As fases da licitação da nova lei, como visto no slide anterior, ela segue, em regra, a habilitação ela vai ser realizada após o julgamento. Então, primeiro deve acontecer a etapa de propostas e julgamento, para que depois seja feita a análise dos documentos, que seria a parte de habilitação. Então, primeiro o julgamento, depois a habilitação. Essa habilitação, essa análise de documentos será feita apenas da empresa vencedora. Isso foi uma opção, foi uma forma que eles encontraram de agilizar o processo de habilitação. Na lei anterior, na 8.666, primeiro acontecia a habilitação e depois o julgamento das propostas. Então, havia uma inversão de fases. Então, acabava que eles tinham que analisar toda a documentação de todas as empresas participantes, o que era muito desgastante, e depois julgava as propostas. Então, essa nova lei, ela faz essa troca de primeiro a habilitação, depois o julgamento. No entanto, no artigo 17, na primeira cláusula, é mencionado que, mediante uma justificativa, um ato motivado, é possível ainda a ocorrência da habilitação antes do julgamento. No entanto, tem que ser justificado. A regra não será essa. O comum, a regra será que primeiro se faça a habilitação e depois o julgamento, para agilidade do processo. Bom, aqui a gente já vê a classificação, as modalidades de licitação que são consideradas nessa nova lei. São previstas 5 modalidades, que são pregão, concorrência, o concurso, leilão e o diálogo competitivo. A nova modalidade, a novidade dessa lei seria esse diálogo competitivo, que é bastante interessante, que a gente vai ver mais à frente. Essas modalidades, elas definem um rito, como eu disse, o rito procedimental da licitação pública, podendo ser o comum, que segue aquelas fases, um rito especial. Essa nova lei, ela fez algumas mudanças com relação a essas modalidades. Foram extintas as modalidades que eram definidas como convite e tomada de preço. Então, nessa nova lei, não tem mais esse tipo de modalidade. A nova modalidade, como eu já disse, é o diálogo competitivo, que foi acrescentada, e também o valor estimado não é mais um fator para definir as modalidades. Então, antes tinha um limite de valores, de preços, que cada modalidade obedecia. No entanto, isso agora foi retirado. As modalidades, elas são definidas apenas pela natureza do objeto. Então, aqui, nessa nova lei, tem a modalidade pregão, que é uma modalidade para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. Inclusive, serviços comuns de engenharia são aqueles que não há alteração das características originais do bem. Então, tem relação com as definições que a gente viu no slide anterior. Então, o pregão ele não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza intelectual. Também não se aplica a serviços especiais de engenharia, bens e serviços especiais. Em obras também não se aplica pregão, alienações, locações imobiliárias. Então, o critério de julgamento será o de menor preço ou maior lance. Para obras de serviço e serviços especiais de engenharia, se utiliza a concorrência, que é outra modalidade. Com relação ao leilão, o leilão ele passa a ser a modalidade de licitação para alienação de bens, independentemente do valor. Então, não há mais um limite máximo de valor para a realização de leilão de bens móveis. Na lei anterior, era o mesmo valor de tomada de preços, que era uma modalidade, que era de 1.430.000, no entanto, agora não tem mais isso, independente do valor. Então, o pregão ele se estabelece como uma modalidade voltada para a aquisição de bens e de serviços comuns e para a venda de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, e bens imóveis, sendo que o critério de julgamento dele também é maior lance ou oferta. O leilão ele será precedido da divulgação do edital, será após a divulgação do edital em site oficial, e deve conter
a descrição do bem com as suas características, no caso de imóvel, sua situação, a divisa. Também deverá conter o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo que poderá ser alienado e as condições de pagamento. Também indicação do lugar onde estiverem os móveis ou veículos. Se for de forma virtual, deve-se indicar o site, o período que vai ocorrer o leilão, e se presencial, deve indicar o local, dia e hora. Também deve-se especificar se tem alguma pendência, ônus ou gravames estes bens. O leilão ele poderá ser cometido a um leiloeiro oficial ou a algum servidor que será designado pela administração. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, no site, o edital do leilão ele deverá ser afixado em local de ampla circulação de pessoas, ele deverá ser divulgado na sede da administração e também poderá ser divulgado em outros meios necessários para que seja ampliada a publicidade e a competitividade da licitação. O leilão ele não exigirá registro cadastral prévio, ou seja, não terá fase de habilitação, e ele deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances. Então, superada a fase de recurso e efetivado o pagamento do licitante vencedor, e isso tudo de acordo com o edital. Então, a gente vê um rito procedimental especial nesse caso do leilão, não segue exatamente aquelas fases que foram mencionadas anteriormente. Outra modalidade é a concorrência, que a gente vê que é uma modalidade para contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços especiais e de natureza predominantemente intelectual. É uma modalidade muito utilizada para grande parte dos casos, a maioria dos casos se encaixa nessa classificação. O critério de julgamento pode ser de menor preço, pode ser de técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno econômico ou maior desconto. Esses critérios de julgamento a gente vai ver um pouquinho melhor à frente também. Então, a gente vai ver que a maioria dos critérios de julgamento eles se aplicam à concorrência, com exceção do maior lance, que é algo próprio do leilão. Então, concorrência é um critério, é uma modalidade bastante utilizada que se encaixa em obras, em bens e serviços especiais, serviços de engenharia também especiais e comuns, então na maioria dos casos se encaixa. O rito procedimental da concorrência é o comum, ou seja, segue aquelas fases que foram apresentadas, que são apresentadas no artigo 17, assim como o pregão, acaba seguindo aquela fase. Outra modalidade é o concurso, é uma modalidade para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Geralmente é pré-elaborado, cujo critério de julgamento é a melhor técnica ou conteúdo artístico, e o pagamento ele pode ser feito por meio do prêmio ou uma remuneração. As regras e condições do concurso elas são previstas no edital. Então, essa modalidade ela segue um procedimento especial, não é exatamente aquelas fases do artigo 17, onde é um procedimento comum. E esse edital ele vai indicará a qualificação necessária que os candidatos precisam ter para participar, para serem escolhidos, né? As diretrizes e também formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e também qual será o prêmio ou a remuneração concedida. A antecedência mínima de divulgação do edital é de 35 dias úteis. Outra modalidade, e essa é a novidade da nova lei, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo ele está bem explicado no artigo 32, então é uma modalidade restrita a contratações onde a administração ela vise alguns itens. Então, o diálogo competitivo é uma modalidade inspirada em procedimentos realizados que já são realizados na União Europeia. É uma modalidade que busca soluções inovadoras por parte da administração
Então, deve ser utilizada quando a administração pública procura uma solução que ainda não existe no mercado, ou que já existe, mas é necessário uma grande adaptação para sua utilização nos moldes que a administração quer. Então, seja sobre os aspectos técnicos, jurídicos ou financeiros, acaba que a administração precisa do suporte, de diálogos, vamos dizer assim, de reuniões com pessoas técnicas, com especialistas da área relacionado à solução que a administração procura. Então, no item 1 do artigo 32, fala que a administração fica restrita a esse tipo de modalidade quando visa contratar objeto que envolva as seguintes condições: uma inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade do órgão ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de alguma solução que já está disponível, ou a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, esse é um procedimento de contratação que funciona por meio de diálogos, debates entre os licitantes, que são previamente selecionados mediante alguns critérios objetivos. Nesses debates, os licitantes eles vão desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. E no final dos debates, os licitantes eles apresentarão uma proposta final de solução. Essa modalidade, o diálogo competitivo, ele é marcado também, ele é uma possibilidade para que a administração ela tenha acesso a novas tecnologias, a inovações, a técnicas de domínio restrito do mercado. E a partir desses diálogos e reuniões, irão surgir soluções adequadas e muitas vezes customizadas para atender à necessidade específica da administração. Aqui a gente tem um esquema também do diálogo competitivo, que envolve a parte de as principais fases dessa modalidade. Então, inicialmente, a administração ela apresenta as suas necessidades e exigências prévias por meio da divulgação de um edital em um site oficial, com prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Então, primeiro se divulga um edital de pré-seleção. Nessa pré-seleção vai ter os critérios objetivos para a escolha das empresas ou de pessoa física ou jurídica. Após a outra fase, iniciam-se os diálogos, em que a administração ela conversa com os licitantes de forma separada, em sessões gravadas e documentadas em ata, e aí acaba conhecendo e tendo conhecimento da melhor solução apresentadas pelas empresas, pelos licitantes, e essa fase do diálogo ela poderá ser mantida até que a administração identifique a melhor solução para o problema. Então, na outra fase, na terceira fase, vamos dizer assim, seria a fase do lançamento do edital da fase competitiva. Então, a administração ela publica o edital da disputa, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Nesse edital, o prazo não deve ser inferior a 60 dias úteis do lançamento. Então, nessa fase competitiva, logo após o edital tem a fase competitiva, que é nessa fase onde há a definição da proposta vencedora. A comissão de contratação dessa modalidade ela será composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou funcionários públicos permanentes da administração. E outra parte importante é que pode ser contratado profissionais para assessoramento técnico. Bom, pessoal, o vídeo já está bastante extenso, então vamos dar uma parada e continuaremos com a parte 2 logo em seguida, que a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de julgamento de cada modalidade de licitação.